Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje irei mostrar como é que eu fiz o nosso almocinho simples e feito com muito amor. Tenho aqui pato, eu quero fazer aqui arroz de pato, certo? Coloquei o pato, coloquei chouriço, cebola, alho que não pode faltar, que meu marido adora imenso, e vinho branco. Deixei cozer. Enquanto o pato ia cozendo, vamos fazer a sobremesa que não pode faltar. Eu tenho aqui, quero fazer um bolo pudim, certo? E na outra, quero fazer filhoses. Então, coloquei numa panela um bocadinho de açúcar, coloquei também aqui a erva doce. Coloquei duas especiarias que eu acho que vai dar um toque especial, certo? E depois também, na outra, comecei aqui a fazer o bolo. O bolo não precisa de batedeira. Coloquei 100 gramas de açúcar. Acrescentei também 2 ovos, porque este bolo será só de 2 ovos e o pudim também será de 2 ovos. Então, coloquei aqui 2 ovos. Depois também fui colocar o outro ovo e fui mexer isso muito bem. Depois disso, coloquei uma colher de baunilha, mas isso é opcional porque eu quero fazer aqui um bolo de chocolate. Então, isso vai ser opcional, vai depender bastante dos seus gostos, certo? E depois, claro, fui mexer normal, certo? Depois de ter mexido, acrescentei aqui 4 colheres de cacau, mas eu primeiro vou colocar 2 colheres de cacau na chávena e colocar água bem quente, certo? Coloquei aqui água quente, misturei e coloquei no meu preparado. Voltei a fazer o mesmo processo, certo? Coloquei novamente as 2 colheres e misturei. E depois acrescentei aqui a farinha de trigo que não pode faltar. Então, coloquei aqui a farinha de trigo. E a farinha de trigo também vai fermento. Então, coloque uma colher de fermento, porque o bolo não é assim tão grande, é pequenininho. E, claro, coloquei aqui 50 gramas de manteiga derretida. Para o pudim vão 2 ovos. E depois coloquei também leite condensado. Coloquei uma lata de leite condensado. E coloquei também uma lata de leite fresco, certo? E um bocadinho de baunilha. Se não quiseres colocar baunilha, coloque raspa de limão ou raspa de laranja, que vai ficar ótimo. É só tu misturares. Depois disso, tem aqui já a minha forma. Esta forma já coloquei aqui o caramelo, então coloquei a massa de bolo e por cima coloquei aqui a parte líquida do pudim. Mas isso não tem regra. Pode começar pela parte líquida e terminar pelo mais denso, certo? Agora, numa panela, porque sim, eu quero assar aqui o meu pudim na panela mesmo. Então, para não escurecer a panela, nem escurecer a sua forma, vais colocar aqui limão. Cortei aqui mais ou menos um limão, então saíram aqui umas 4 rodelas de limão e coloquei. E depois, para nós fazermos aqui as nossas filhoses, eu tenho aqui o xarope das filhoses. Olha como ele está grossinho, então é só reservar, deixar arrefecer. E o meu pato já tinha cozido e o caldo não é para deitar. Como eu vou cozer aqui o arroz no caldo da cozidura de pato, numa panela, acrescentei um fiozinho de azeite, um bocadinho de alho e cebola, refoguei-se muito bem. Mas se tu quiseres não coloque cebola, coloque apenas o alho e vais misturar até ele ficar bem escurinho. Depois coloquei aqui o arroz, coloquei a calda e deixei. E depois comecei a fazer as filhoses. Para as filhoses, coloquei farinha de trigo, sumo de laranja, aguardente que não pode faltar, que meu marido adora imenso. E coloquei aqui o xarope. Esta receitinha é da minha sogra. E claro, vai também manteiga, certo? Então, é só processar isso muito bem. Já tenho aqui o arroz ainda não está completamente cozido, porque ele ainda vai para o forno. Então, coloquei o arroz que não pode faltar, que meu marido adora imenso. Coloquei aqui primeiro no pirex a primeira parte e depois fui fazer também o recheio. Então, terminei aqui com o recheio, coloquei o recheio e finalizei com uma camada de arroz. Então, vais fazer esse processo até terminar. É só a primeira camada de arroz, colocar o seu recheio de carne de pato e depois colocar a segunda camada do seu arroz. E eu, como é que eu gosto de dar liga nesse arroz? Eu pincelo sempre com ovo, mas isso é opcional. Há quem não coloca, mas eu acho que dá um toque especial por cima, depois de colocar aqui o chouriço e também colocar aqui a cenoura. Levei ao forno. Enquanto ele ia terminando o nosso arroz, comecei aqui a fazer aqui as filhoses. As filhoses, se elas não tiverem sair bolhas, é que não estão ótimas, como ensinou a minha sogra e a tia Anitta, certo? Então, elas é que me ensinaram a fazer aqui essas filhoses. Eu fui aqui esticar a massa das filhoses, areolenses, não sei se é assim como se diz. Estou aprovada ou não para fazer as filhoses. Fui esticar e as abelhas não me deixavam em paz, certo? Aqui, nessa altura, as abelhas, bem, até com isso tudo, mas claro que eu não podia deixar de fazer as filhoses. Meu marido adora e não pode faltar. E claro, aí eu coloquei aqui azeite. O azeite não pode estar nem muito quente, nem frio. Então, o que a gente vai fazer? Colocar aqui as filhoses e controlar as filhoses. Na verdade, lá em casa tinha uma saga. A minha
minha tia, que é a irmã da minha sogra, gostava das filhosas clarinhas. E a minha sogra gostava delas um bocadinho mais... Não é bem, é um bocadinho mais meio tostado, certo? E eu fiz um bocadinho dos dois, certo? Porque elas foram as duas que me ensinaram a fazer essa receita. Foi a sopa que não pode faltar. Tirei aqui o patinho e olhem aqui o nosso almocinho simples. Foi a fruta que não pode faltar, o vinho que não pode faltar. Eu tinha algumas sobras de sobremesas também e levei tudinho para a mesa. O que vocês acharam desse nosso almocinho simples e feito com muito amor? Sinceramente, eu espero que vocês gostem e beijinhos. E digam, por favor, onde é que me assiste e compartilhe para chegar para mais gente.